História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém, que está à frente da Igreja de Jerusalém atualmente. Agora nós vamos falar sobre a história de vida do diácono, sacerdote, bispo e papa, o Papa Germânio. O Papa Germânio iniciou seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano de 223 após o martírio do Papa Dio. No ano 223, o imperador romano Alexandre Severo deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Dio. O Papa Dio estava celebrando nas catacumbas de Jerusalém, em Israel, onde a Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, quando o exército do Império Romano entrou e a levou a ele à prisão. Chegando na prisão, ele foi interrogado e foi sentenciado à flagelação e à decapitação. Após a decapitação do Papa Dio, a Igreja Católica de Jerusalém, Israel, no ano de 223, iniciou as celebrações das exéquias do Papa Dio. As celebrações das exéquias do Papa Dio durou-se 7 dias. Passando-se os 7 dias das exéquias do Papa Dio e do seu enterro, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, no ano de 223, se reuniu-se em assembleia e escolheu como seu novo pontífice o bispo Germano da Palestina. O bispo Germano da Palestina nasceu no ano 135, foi batizado pelo Papa Marcos no ano 136, foi ordenado ao diaconato pelo Papa Juliano, foi ordenado ao sacerdócio pelo Papa Narciso, foi ordenado ao bispado pelo Papa Dio. E com a morte do Papa Dio, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel escolheu para ser o seu novo pontífice o bispo Germânio da Palestina no ano de 223. Após a escolha do bispo Dio Germano para ser o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano de 223, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel elaborou-se 11 documentos e enviou para as 11 sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. E um desses documentos chegou-se ao Papa Urbano da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano. O Papa Urbano imediatamente enviou 2 documentos para a Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano de 223. O primeiro documento lamentou o martírio do Papa Dio, mantiveu-se para que os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel mantivessem firme na presença do Senhor. O segundo documento, o Papa Urbano da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano, parabenizou-se o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do bispo Germânio como o novo pontífice da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, se tornando-se o 32º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Urbano da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano também elaborou mais 2 documentos, enviando-se para o Papa Demétrio da Igreja Católica de Alexandria, para que ele celebrasse a celebração de tronização e de consagração e iniciação de pontificado do bispo Germânio como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. E o segundo documento enviou-se para o Papa Leôncio da Igreja Católica da Armênia, para que ele pregasse na celebração de tronização, de consagração e de iniciação de pontificado
do bispo Germânio como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. No ano 223, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reuniu nas catacumbas de Jerusalém e Israel para celebrar a celebração de entronização, de consagração, de iniciação, de pontificado do bispo Germânio como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Essa celebração foi presidida pelo Papa Demétrio e pelos demais papas das demais sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. A celebração deu início com os ritos iniciais e apresentação do Papa Demétrio e dos demais papas e daquele que foi escolhido pelo Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, o Bispo Germânio. Em seguida, fez os ritos iniciais. O Papa Demétrio pediu-se para que todos pedissem perdão pelos seus pecados, por suas faltas e por todos os tipos de pecados. Depois de pedirem perdão, glorificaram ao Senhor louvando e em seguida fizeram uma oração. Após a oração se deu início à liturgia da palavra. Leu-se uma leitura do livro das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Após essa leitura, cantaram-se um salmo. Após cantar-se o salmo, leu-se o Evangelho, dos 4 Evangelhos. Após a leitura do Evangelho, o Papa Leôncio da Igreja Católica da Armênia deu início à sua homilia e à sua pregação, enfatizando para que os cristãos e todos presentes obedecessem ao sagrado magistério da Igreja, respeitando-se a tradição apostólica da Igreja, de cada sede apostólica esparramada pelo mundo, respeitando e obedecendo também a tradição apostólica, respeitando e vivenciando as Sagradas Escrituras, se alimentando do corpo e do sangue do Senhor na Sagrada Eucaristia. E foi explicando cada parte das leituras que foram lidas na celebração. Após a pregação, o Papa Leôncio passou as palavras para o Papa Demétrio da Igreja Católica de Alexandria, no Egito. O Papa Demétrio dá início ao rito de consagração do bispo Germânio de Jerusalém e Israel como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. O bispo Germânio se apresentou-se diante do altar, se ajoelhou-se, fez os juramentos e em seguida se deitou-se diante do altar. Se oraram-se para o bispo Germânio, louvaram e cantaram-se hinos. Em seguida o bispo Germânio se ajoelhou novamente diante do altar. O Papa Demétrio pegou-se os pergaminhos das Sagradas Escrituras, se abriu-se sobre a cabeça do bispo Germânio, orou-se. Em seguida, pegou-se o óleo consagrado, passou e ungiu sobre a cabeça do bispo Germânio, sobre as orelhas do bispo Germânio, sobre os lábios do bispo Germânio e sobre o coração do bispo Germânio e sobre as 2 palmas da mão do bispo Germânio. Após passar o óleo de consagração, o Papa Demétrio pegou as vestes papais, juntamente com o Papa Leôncio e com o Papa Aclepides e o Papa Fidelis, advertiu o bispo Germânio. Após advertir o bispo Germânio e orarem, o bispo Germânio se torna-se Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Após esses ritos, o Papa Demétrio dá início à liturgia eucarística. Trouxeram-se para o Papa Demétrio o pão e a água e o vinho. O Papa Demétrio pegou o pão, ergueu-se aos céus e orou e colocou novamente no altar. Pegou a água
misturou-se no vinho, e em seguida levou-se o vinho misturado, orou-se e colocou-se no altar. Em seguida começaram-se a fazer orações e a louvarem. Após as orações, rezou-se o Pai Nosso. O Papa Demétrio pegou-se um dos evangelhos em que Jesus fala sobre o partir do pão e a consagração do pão e do vinho. O Papa Demétrio fez a consagração do pão e colocou-se sobre o altar novamente. Fez a apresentação e a consagração do vinho e colocou-se sobre o altar. Em seguida, depois das orações, distribuiu-se não mais o pão e o vinho, mas agora o corpo e o sangue do Senhor Jesus na Eucaristia. Distribuiu-se a Eucaristia para todos os fiéis e todos presentes na celebração de entronização e consagração de posse do bispo Germânio. Todos se alimentaram do corpo e do sangue do Senhor Jesus, deram graças ao Senhor Jesus e fizeram uma oração. Após essa oração, o Papa Demétrio passou a palavra para o Papa Germânio. O Papa Germânio agora fala pela primeira vez ao assentar-se na cátedra da cadeira do apóstolo Tiago. Falando pela primeira vez aos seus fiéis e a todos presentes, o Papa Germânio agradeceu a presença de todos. Parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, pela escolha do seu nome. Lamentou-se o martírio do Papa Dio. Parabenizou-se a todos presentes. Agradeceu ao Papa Urbano da Igreja Católica Apostólica Romana pela escolha do nome dele e por aceitar ele como novo pontífice da Igreja Católica de Jerusalém, Israel. Agradeceu-se também ao Papa Demétrio por presidir a celebração de entronização e consagração e iniciação de pontificado dele, do Papa Germânio. Agradeceu a presença do Papa Leôncio por presidir e pregar na celebração de entronização, de consagração e iniciação de pontificado dele e do Papa Germânio. O Papa Germânio agradeceu aos demais papas, agradeceu aos demais bispos, agradeceu aos sacerdotes e aos diáconos e aos missionários e a todo o povo presente. Em seguida ele passou a palavras para o Papa Demétrio. O Papa Demétrio passou a palavra para o Papa Leôncio. O Papa Leôncio agradeceu a presença de todos, parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha do bispo Germânio como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Agradeceu ao Papa Urbano por escolher ele para ele ser o pregador da celebração e entronização de posse, iniciação de pontificado do Papa Germânio. Parabenizou o Papa Germânio e desejou boa sorte à frente à Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O Papa Demétrio também parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Agradeceu ao Papa Urbano da Igreja Católica Apostólica Romana do Vaticano por escolher ele para ser o celebrante de entronização e consagração e iniciação do pontificado do Papa Germânio. Agradeceu aos demais papas presentes, agradeceu aos bispos, agradeceu aos sacerdotes, agradeceu aos diáconos e aos missionários e a todo o povo presente. Desejou-se boa sorte à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel para o Papa Germânio e no seu início de pontificado que tenha vida longa à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Em seguida, o Papa Demétrio deu a bênção Urbi Orbi de Jerusalém para o mundo. Após a bênção Urbi Orbi, o Papa Demétrio retornou para sua sede apostólica juntamente com os demais papas esparramadas pelo mundo. O Papa Germânio dá início a seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, fortalecendo a catequese, nomeando novos diáconos, nomeando novos bispos, nomeando novos sacerdotes, nomeando novos missionários, fortalecendo os hospitais de campanha, fortalecendo a parte social. O Papa Germânio foi martirizado no ano 230 pelo imperador Alessandro Severo, que mandou prender, flagelar e crucificar. Após a crucificação do Papa Germânio, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém escolheu como seu novo pontífice o bispo Górdio de Belém da Galileia, se tornando-se o 33º pontífice na linha da sucessão apostólica na Igreja Católica de Jerusalém em Israel, no 3º século do cristianismo.